E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você vai aprender mais sobre como analisar o gráfico, aqui você vai ter conhecimento sobre como operar uma tendência, como operar um suporte e resistência, entre os pontos de liquidez no gráfico e suas movimentações. Você que está chegando, vai se inscrever no canal, vai ativando o sino de notificações, você é muito bem-vindo aqui. Estou aqui no ativo áudio USD, está fechado nesse exato momento, vamos abrir os ativos aqui, vamos ver o que nós temos aqui mais fácil, né? Aberto pelo menos. O USD-JPY, vamos dar uma olhada no USD-JPY, o preço está travado numa região, ó. Está aqui consolidado, com uma certa dificuldade de movimentação, ó, preço chega em região, preço tenta buscar a região, já faz pavio, já retorna, tem pontos aqui ó, no meio do caminho de correção, pontos aqui de correção, a tendência, deixa eu dar uma olhada aqui, o ativo ele não tem força, não demonstra força nem de continuidade no movimento, nem de rompimento, pelo menos aqui nessa região, mas ele está dando uma oportunidade ainda aqui, ó, micro, pelo menos de buscar essa região. Agora já mudou, agora ele já mostra uma oportunidade de compra nessa região e é o que eu estou fazendo, uma oportunidade de compra nessa região. Sempre com pensamento naquilo que o gráfico faz, dentro de um contexto lógico, dentro de movimentação, dentro daquilo que o passo a passo da análise gráfica me mostra. Então, todo movimento gráfico, eu preciso operar um suporte, uma resistência, entendendo a movimentação num contexto onde eu sei que o gráfico vai trabalhar a liquidez do mercado. Então, quando eu sei onde tem liquidez, eu sei que o gráfico pode buscar movimento de liquidez. O gráfico está bem volátil, o gráfico está bem agitado, mas isso não impede de nós operarmos. Desde que você tenha a técnica necessária, o entendimento necessário para compreender os movimentos técnicos. Vamos lá, está faltando 6 segundos, 5, 4, 3, 2, 1. Acho que não perde mais, né? Tá lá. Entradinha perfeita, perfeita. Gráfico em região... Vou até marcar aqui para vocês entenderem, gráfico em região de resistência, gráfico começa a pensar em buscar liquidez, liquidez, liquidez. Então, o que eu vejo aqui, ó? Gráfico em ponto de liquidez. Ele já veio buscar esse ponto de liquidez aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui para vocês entenderem, para ficar mais claro, ó. Suporte, né? Por que ele veio nesse suporte? Ponto de liquidez. Ele veio buscar esse ponto de liquidez. Então, partindo do princípio que aqui é um ponto de liquidez, ele sai do ponto de liquidez A para depois buscar ponto de liquidez B, ponto de liquidez C. Então, o movimento natural do gráfico aqui é que ele saia da movimentação A e venha buscar ponto B, ponto C, para depois fazer movimento de queda. Ou ele pode buscar ponto B e já retornar, ou ele pode ir direto em ponto C e retornar. Assim como ele pode buscar ponto B, corrigir e buscar ponto C. Então esses são movimentos que o gráfico pode fazer dentro do gráfico buscando liquidez. Nada impede que ele faça esse movimento 1, este movimento aqui 2, este movimento aqui 3, este movimento aqui 4, nada impede. Mas o que vai fazer com que eu entenda esses movimentos para que eu faça a movimentação? É saber fazer a leitura do gráfico. É saber como operar a tendência analisando suporte e resistência entre esses pontos de liquidez. Então você pode entender um movimento como esse. Assim, ó, como ele acabou de fazer agora, ó, não tem o que ele buscar aqui. Tem esse ponto aqui abaixo, ó. Ele pode buscar um pouco mais abaixo, ó. Estou vendo um ponto mais abaixo. E aí depois fazer essas movimentações que eu falei para você. Ou ele pode romper aqui e buscar ponto abaixo.
Entendeu? Então, o gráfico, nós vamos vendo a tendência, como ela vai estar trabalhando, entre esses pontos de liquidez de suporte e resistência. Isso é movimento clássico, tá, pessoal? E você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, eu deixo um e-book aqui, ó, se você ainda não tem, inteiramente grátis, onde você pode baixar para fazer os seus estudos. São 37 páginas, onde eu trabalho os 16 padrões que todo trader tem que saber. Para baixar é simples. É só vir aqui no meu canal do YouTube, nos links oficiais, entrar no meu canal do Telegram e baixar. Tem também aqui meu canal do Instagram para você seguir, direct para você mandar mensagem, tem meu WhatsApp para você entrar em contato e tem também aqui o meu WhatsApp, tá bom? Caso tenha alguma dúvida. Você também tem aqui, ó, os links abaixo de todo o canal, toda a aula que eu subo para o canal. Tem o link do treinamento, onde você pode fazer parte, onde você faz aquisição em qualquer hora do dia, da noite, feriado, fim de semana. Faz aquisição, já recebe o e-mail para fazer sua senha, faz a senha, já começa a ter suporte diretamente comigo, tá bom? Quando você entra aqui, ó, aqui está o meu canal do Instagram, tá? Direct, Cadu Rinaldi, link para você entrar no treinamento e lembrando que ainda está com 60% de desconto. Costumo dizer para o pessoal que é dinheiro de pão com manteiga. Então, quando você entra aqui no canal do Telegram, você vai ver mensagem fixada, vai clicar sobre ela e vai abrir dois links para você fazer o download. Você escolhe e faz o download, tá bom? Aqui você vai rever resultados de alunos, ó, como o Marcos aqui batendo meta, 4-1. Você vai ver aqui o Murilo, ó, só ouro no treinamento, né, Murilo? Ó, fazendo seus fechamento das suas negociações. Aqui a Andréia batendo meta. Aqui o Ionildo ó, batendo meta, 5-0 também. Alessandro batendo meta. O John aqui, ó, 3-0 batendo meta. Rafael aqui, ó, batendo meta. As aulas que eu subo para o YouTube, todos os dias eu posto aqui no canal do Telegram também. Pedro aqui, ó, já fazendo o 4º saque do mês. É isso aí, Pedro. Fernando batendo meta, 4-1. Silvio batendo meta. E assim por diante, pessoal. Senão eu vou ficar aqui me estendendo muito falando dos alunos e aí a gente acaba fugindo um pouco da aula, né? Então entra aí, baixe seu book, acompanhe os alunos. Você é muito bem-vindo aqui nas minhas redes sociais. Entradinha aqui o SDJPY. Vamos dar uma olhadinha em outro ativo, EURO-GBP. EURO-GBP. Olha o ativo como é que ele está trabalhando aqui novamente, ó. EURO-GBP chega nessa região. Bem parecido com o ativo que nós trabalhamos do SDJPY, né? Bem parecido. Aqui teve uma falha no movimento. Quando o movimento tentou fazer um rompimento aqui nessa região, ó, ele fez uma falha. Essa falha permite com que o gráfico ele tenha ali algumas indecisões no mercado de movimentação. Eu preciso compreender esta movimentação que o mercado está fazendo, eu preciso entender essa movimentação do mercado para entender uma possível entrada. Então, dentro dessas possibilidades de entrada, eu começo a ver, nossa, marcação torta, né? Essas marcações. Então, ó, a partir do momento que o gráfico faz este movimento, não vejo marcação ali, ó, preço explodiu aqui para baixo, vou pegar uma compra. Percebeu que a volatilidade está extrema. Qual é o ativo? EURO-GBP. Não me recordo se tem algum evento agora, mas deve ter. Então, pelas marcações que eu fiz aqui, ó, dos pontos de liquidez, o ativo ele pode vir ter tocado no ponto de liquidez e retornado pelo menos até 50% aqui do movimento do gráfico. Porque ele já teve essa falha aqui nessa região, né? Ele já teve essa falha nessa região, ó. É uma região de ponto de liquidez. Tá? Ele já veio buscar esse pavio, teve uma falha do movimento. Então, pelo que eu vejo no movimento aí, é que ele busque pelo menos essa região de 50%. Essa volatilidade, por estar uma movimentação muito estranha, ele pode chacoalhar muito ali na região. Mas pense sempre sobre os pontos de liquidez que eu falo para vocês aqui. Tá lá, ó, fechou perfeito. Pense sempre os pontos de liquidez. Ó, ponto de liquidez, ponto de liquidez, ponto de liquidez.
ponto de liquidez. Então eu tenho aqui, ó, ponto de liquidez, 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 ponto de liquidez. O preço sai de ponto A para vir buscar ponto B. Cadu, quais seriam os outros pontos? Depois de rompimento aqui, a gente tem que procurar outros pontos de liquidez, ou ele retornar tudo aqui e começar a buscar aqueles pontos de liquidez lá em cima. Mas, pelo que a tendência, o trabalho da tendência está fazendo aqui, eu preciso aprender como operar tendência em regiões de ponto de liquidez, de suporte e resistência. Então eu estou vendo aqui que o ativo, ó, ele não tem força para rompimento nessa região. E quando ele forma esse padrão aqui, ó, esta vela aqui nessa região, olha só, ela não chegou nem na mínima da vela, ela não chegou, ou seja, ela está nessas regiões de liquidez. Provável que o ativo veio captar liquidez e já está subindo novamente, tá? Só que, tá vendo o ativo com muito pavio, pessoal? Isso é volatilidade. Então, quem não tem a técnica, quem não tem o conhecimento, quem talvez não tem a habilidade de entender esse movimento, ele pode acabar ficando fora do trade por uma questão de falta mesmo de conhecimento técnico. Porque tem muitas pessoas que falam assim, a emoção tomou conta de mim, eu errei porque eu estava muito, sei lá. Pessoal, coloca um negócio na sua cabeça, a técnica está acima de tudo. A lógica e a razão na sua entrada está acima de tudo. Então, para você aprender como operar uma tendência, você só vai operar uma tendência porque você sabe a técnica. Para você operar um suporte e resistência, você só vai operar porque você sabe a técnica. Você vai trabalhar os pontos de liquidez porque você sabe a técnica, você sabe identificar, você sabe como trabalhar. O gráfico é razão, pessoal. É a mesma coisa se você fosse um mecânico, o cara chega com um carro com um problema lá, você tem que ser técnico para solucionar. Não é simplesmente assim, eu vou mexendo em tudo até achar o erro. Se no gráfico você for apertando tudo quanto é botão até entender ou até achar qual é a entrada perfeita, quando você viu, já quebrou seu capital. O mecânico no carro, se ele for desmontar todo o carro até achar qual é o defeito, sem saber o porquê, ele vai desmontar todo o carro. E não é assim. Todo trabalho técnico exige conhecimento técnico, entendeu? Então, se eu vou operar uma tendência nos pontos de liquidez em suporte e resistência, eu tenho que saber como operar um suporte e resistência, tenho que saber como operar tendência, eu tenho que saber identificar os pontos de liquidez no gráfico, eu tenho que saber operar os pontos de liquidez no gráfico, eu tenho que entender a causa do movimento, por que a causa do movimento fez isso, por que o efeito do preço foi corrigir nessa região, qual seria a lógica do preço dele subir ou dele descer na região. Tudo isso está no pacote do conhecimento técnico. Assim como eu fiz essa entrada aqui, ó, em USD JPY, e assim como eu fiz essa entrada aqui, né, que você acabou de ver, e assim como eu acabei de fazer essa entrada aqui em Euro GBP. Tá bom? Tranquilo até então? Vamos para um outro ativo. Vamos ver se tem um ativo aqui com menos volatilidade, ó. GBP JPY. Vamos ver como que ele está, né? Não está tão diferente desse ativo, ó. Não está tão diferente. Aparentemente uma busca de região também. Ele não consegue romper esse ponto ainda. Ativo vem fazer movimentos. Olha que interessante, ó. Ativo veio fazer movimento, faz falha. Falhou o movimento. Aí ele começa a fazer um trabalho de tendência buscando pontos e regiões de liquidez. Agora, como é que ele vai fazer esse trabalho de busca de pontos de região de liquidez? Ele tem força para esse movimento? Ele tem demonstração técnica que ele tem essa força de movimento? Aí, pessoal, a gente tem que trabalhar o quê? Questões técnicas, né? Até que ponto o preço realmente faz o movimento? Até que ponto realmente o movimento pode chegar ali até onde a gente está buscando? E aí eu vou trabalhando o gráfico de acordo com a técnica, tá? Vou trabalhando de acordo com a técnica. No caso aqui, como eu vejo um ponto de liquidez mais abaixo,
A minha expectativa é que o mercado continue fazendo o movimento dele, buscando este ponto de liquidez. Cadu, o gráfico ele pode em determinado momento, por causa de uma volatilidade, por causa de uma notícia do mercado, fazer um movimento totalmente contrário àquele esperado? Ele pode. Porque assim, ó, cada candle que nós estamos vendo, ele tem um volume de negociação. A quantidade do volume de negociação dentro do candle pode gerar uma volatilidade. Então, nesse exato 1 minuto, nessa entrada que eu fiz no candle, depende da quantidade de volume financeiro que entrar nesse período de negociação, ele pode gerar uma volatilidade ou não. E o que isso vem de encontro àquilo que nós estamos falando? Tá lá, ó, perfeito, né? Eu preciso ver qual é a técnica, qual é o movimento correto, qual é a minha expectativa de movimentação, o que eu busco no gráfico para procurar fazer um entendimento técnico. Então, quando eu olho o gráfico nessa forma aqui, ó, o que eu vejo, pessoal? Olha só, o que eu vejo? Pontos de liquidez, não é? Ponto de liquidez, ponto de liquidez, ponto de liquidez, ponto de liquidez e ponto de liquidez. Então eu vejo o preço caminhando lá de cima, ó. Vamos caminhar com ele para ficar didático? Ponto A, ele fez ponto A. Depois, ó, ele fez aqui, ó. Deixa eu ver se eu não vou mudar a cor, né? Opa, fiz certo. Ó, depois ele fez ponto B. Opa, agora eu mudei a cor, deixa eu ver, para ficar bem didático. Aí ele fez ponto B. Ele veio aqui e fez ponto C. Veio aqui e fez ponto D. Veio aqui e fez ponto E. Aí ele veio aqui e fez ponto F. Veio aqui e fez ponto A, B, C, D, E, F, G. Fez ponto G. E está buscando o quê? O ponto E novamente. Você conseguiu perceber? Então, olha o ativo. Olha o que a tendência fez aqui. Ela poderia muito bem sair do ponto A e buscar novamente. Ela podia sair muito bem aqui, ó, do ponto A e ir buscar o ponto E direto. Mas aí que está os movimentos de negociação do mercado. Por isso que ele faz como ondas. Ele sai do ponto A, faz ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, ponto G. Poderia muito bem sair do ponto A e ir direto para o ponto E, mas não foi o que o gráfico fez. Ele faz o retorno no ponto G aqui, por exemplo, para depois ir lá buscar o ponto E. Pelo menos é isso que o Cadu está vendo de acordo com o movimento gráfico. Então, se você analisar a tendência, você vai entender que a tendência ela não está fazendo um movimento direto, saindo de um ponto A e indo para um ponto B. Não, ela está fazendo ponto A, B, C, D, E, F, G, H, até chegar ao seu destino maior de ponto de liquidez. Então, depende de como o gráfico está trabalhando, ele vai fazendo a movimentação natural do gráfico. Assim como esse gráfico aqui, depende de como ele está trabalhando. Então, eu tenho que ter uma capacidade técnica, ó, de ter o entendimento, de ver o momento exato de execução, vendo o preço trabalhar. Ó, preço trabalha, região de resistência, preço retorna, região de resistência. Padrão de vela, movimento até onde o gráfico pode chegar. Pô, minha entrada. Cadu, qual o problema aqui? O problema é que a tendência já está esticada. Ela em qualquer momento aqui, ela pode fazer um A, B, C e me retirar do trade. Então, se ela entrar com volatilidade aqui, o preço pode chegar aqui muito rápido, tocar aqui na região e retornar como um candle gigante assim, ó, de alta. Tocar com o pavio e retornar. Então, por isso que eu falo para você, neste movimento único de 1 minuto, existem negociações e depende da quantidade do valor no preço naquele minuto da negociação, o preço ele pode chacoalhar de uma forma tão intensa que ele pode me tirar do trade, mas não foi o que aconteceu, ó. Deu muito certo. A entrada veio exatamente aonde, ó? No ponto de liquidez E, né? Se não me falha a minha memória, ó. Já veio buscar liquidez agora e está retornando, seja para esse ponto de liquidez, seja para esse ponto de liquidez, seja para esse ponto de liquidez. Aí depende do contexto. Então no gráfico, pessoal,
Se a gente vai aprender a operar tendência, a gente tem que entender como a tendência trabalha nas regiões de ponto de liquidez em suporte e resistência. Se eu vou trabalhar suporte e resistência, eu tenho que entender como a tendência está trabalhando, indo e voltando nesses pontos de liquidez e assim por diante. O gráfico sempre vai fazer tendência, suporte e resistência, tendência, suporte e resistência, tendência, suporte e resistência. Você vai ver o contexto gráfico de acordo com as regiões de liquidez, de acordo com os padrões de vela e o fluxo de volume. Esse encaixe de movimentação é que vai fazer com que a leitura gráfica sua seja bem feita. Então, eu não posso chegar aqui no gráfico, por exemplo, como eu falei para você. O gráfico chega, eu vou traçar uma linha aqui, ó. Se tocar, entra. Se não tocar, não entra. Eu vou traçar uma linha aqui, ó. Aí o preço chega, o preço não chega aqui, você não entra porque não tocou. Aí você traça a linha aqui, opa, o preço tocou, aí você compra. O que aconteceu? Tomou um loss bonito. Aí o preço retorna. Aí a pessoa fala assim, nossa, olha, esse candle aqui, ó, engolfou ele, eu vou comprar. Aí ele compra, o preço cai. Aí o preço retorna aqui. Aí ele fala, agora eu não sei o que eu faço. Aí o preço faz esse movimento. Aí o preço faz esse candle. Ele fala assim, nossa, engolfou, eu vou comprar. Ele compra, o preço cai. Por quê? Porque ele fica igual aquele mecânico barata tonta, que ele não sabe qual o problema, não sabe o que está acontecendo, mas ele vai arrancando tudo quanto é peça, até um momento que vai funcionar. No gráfico, se você for o mecânico barata tonta, o médico barata tonta, o engenheiro barata tonta, o office boy barata tonta, o pedreiro barata tonta, o jardineiro barata tonta, sei lá o que seja, o que eu quero dizer é o seguinte, você não ter condições técnicas de resolver aquilo que você está analisando. Se você não ter a condição técnica de corrigir o que você está fazendo, é a questão do barata voa, né? Tá voando uma barata. Quando uma barata voa, você sabe para que direção ela vai? Não sabe, né? A barata entra voando assim, ó. Você sabe para que... Pelo menos o que acontece é que todo mundo sai correndo da sala. Eu não, nunca tive medo de barata. Você tem medo de barata aí? Escreve aí nos comentários se você tem medo de barata. Na descrição do vídeo aí, nos comentários. Então fica aquela coisa, sem saber para onde vai. Sem saber para onde vai, fica aquela barata à toa. Não sabe se desce, não sabe se sobe. Isso é falta do quê? De técnica. Agora, a partir do momento que você entende que o gráfico ele pode fazer movimentos de correções, ele pode fazer movimentos de tendência, ele pode corrigir em regiões de suporte e resistência. Dentro de pontos de liquidez, você já sabe para onde o gráfico vai. Você chega aqui no gráfico, faz as suas análises, faz 3 entradinhas, perfeito, fechou a sessão, tá ótimo. Manteve gerenciamento, manteve gestão de capital, manteve o conhecimento técnico apurado, vai lá e faz o seu trade. Tudo isso com técnica. Por isso que eu tenho treinamento, pessoal, onde você pode se aprofundar na técnica, estudar passo a passo, como eu falei, até aplicativo de forma offline, pelo celular mesmo. Você vai estudando passo a passo, vai caminhando pelos módulos e tendo suporte diretamente comigo, para que você vá aprendendo justamente a fazer essa análise que eu estou falando, a entender a razão e a lógica do movimento. Por que eu vou comprar e o preço vai subir? Por que eu vou vender e o preço vai cair? Por que o ativo vai fazer uma correção agora? Por que o ativo vai romper o movimento agora? E aí você vai entendendo todo o movimento. Compreendeu, pessoal? Compreendeu? Eu queria que a nossa hashtag fosse, por exemplo, hoje barata voa, mas não vai ser não, tá? Vamos para o nome técnico. Nossa hashtag vai ser tendência. Então eu vou entender que hoje eu falei de tendência, pessoal. Não sei se você percebeu, mas eu falei sobre tendência. Que para você operar tendência, você tem que saber como operar tendência nas regiões de ponto de liquidez, de suporte e resistência. Se você conseguir entender toda essa dinâmica do gráfico, você vai aumentar assustadoramente sua assertividade e a consistência vem. Eu espero que você tenha entendido essa aula, que essa aula tenha te ajudado. Escreva aí nos comentários se essa aula tem te ajudado, se você está conseguindo progredir, você que é aluno, o que você acha do treinamento. Isso ajuda muito, sabe, o canal, os seus comentários, o seu like, deixando a hashtag. Isso faz com que eu veja que você está até o final da aula e ao mesmo tempo o próprio algoritmo aqui do YouTube entende que a aula está fazendo o efeito,
que está valendo a pena trazer conteúdo. E isso também, para mim, me dá mais incentivo para trazer todos os dias aqui conteúdo para você. Eu não sei, pessoal, mas os alunos falam, eles falam que só eu trago conteúdo todos os dias explicando algo para você. Então eu quero manter isso, mas desde que tenha um incentivo da parte de vocês, né? Com os comentários, com os likes, compartilhamento de vídeos, isso ajuda muito o canal, tá bom? Vou ficando por aqui, coloque lá nos seus comentários hashtag tendência. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, baixe o seu e-book lá, você que é novo aqui. Quer vir para o treinamento? Link está aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, entre em contato aqui comigo pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Estarei à disposição para saber qual é a sua dúvida em relação a treinamento, tá bom? Te vejo amanhã então numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!